Olá, crianças, como estão? Vamos à atividade de língua portuguesa da semana. Então, a atividade, ela será feita lá no EMAI, ler e escrever, tá? Olha só, o texto será lido, o texto a ser lido está nas páginas 136, 137 e 138, atividade 2B. Quais são os objetivos? Ler um conto, escutar a leitura com atenção, ampliar o vocabulário. O que é o vocabulário? As palavras, aprender palavras novas, expressar suas ideias de forma coerente, quer dizer, com sentido, usando a linguagem escrita, praticar a interpretação de texto e praticar a letra cursiva. Então, vamos lá, tá? Veja só. Você pode responder nesta folha ou em seu caderno. Gostaria muito que vocês praticassem a leitura da letra cursiva que eu estou colocando aqui, tá? Responda. Que contos você conhece? Contos. Deixa eu explicar para vocês o que são contos. É um gênero textual, vocês já viram, tá? Que tem as presenças dos seguintes elementos. São os elementos: personagens, o tempo, o espaço, o enredo, tá? Então, tem vários tipos de conto. Tem contos de ficção científica, tem contos infanto para juventude, tem contos fantásticos, tem contos de fadas, tem contos de terror. Então, são vários tipos de conto, tá? Geralmente, ele pode ser um texto curto, pode ser, tá? Bom, qual é o conto que vocês viram anteriormente, que é bem clássico? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou escrever, olha só. Chapeuzinho vermelho. Quem não for imprimir, responde lá no caderno. Depois a Pro vai explicar, tá? Só esse? Ah, não, né? A gente conhece outros. Aí, coloquem os pontinhos e respondam. Bom, esse aqui é só um exemplo. Aí, vamos para a próxima atividade aqui. B. Dos contos que você conhece, qual é o seu favorito? Use a letra cursiva para responder. Então, vocês na resposta anterior, vocês nos citaram, né, escreveram contos que vocês conhecem. Desses, vocês escolham um e escreva aqui, que vocês mais gostam de ouvir. Agora, vamos lá. Ouça a leitura do conto A Bruxa e o Caldeirão. Eu coloquei no arquivo separado esse conto, A Bruxa e o Caldeirão. E também vou deixar o link, porque também tem um link feito pela professora, contando a história, tá? Qual é essa história, A Bruxa e o Caldeirão? Vou mostrar para vocês, só um minutinho. Olha só, é este aqui, tá? Deixa eu desligar o flash. Bom, aqui, olha só. Tem aqui quem escreveu, as ilustrações. Olha só, A Bruxa e o Caldeirão. Então, isso daqui eu vou colocar junto lá no arquivo, nos anexos. Aí tem toda a história, bem curto. Olha só, tem um link onde eu estou contando a história, tá? A professora tá contando. Veja bem, olha só. É este aqui. Bem interessante a leitura. E é deste conto que vocês farão
a interpretação de texto, tá? Olha só, aqui tem a ficha técnica, né? A bruxa e o caldeirão, o título, o autor, as ilustrações, né? A editora. Bom, é bem legal. Aproveitem a leitura, tá? Querem que eu passe mais devagar? Eu passo mais devagar. Deixa eu começar. Então, olha só. A bruxa e o caldeirão. Aqui tem, olha, o início. E depois tem que ler com bastante atenção o que tá acontecendo aqui, né? Olha só o caldeirão dela furado ali. Aí depois, olha só. Veja bem. Aí quem for ver o vídeo é só dar pausa e ler, tá? Olha só. Aqui. Olha só. Toda a história. Não vou ler nesse vídeo, porque senão fica muito extenso. Tem um separado só com a leitura. Olha só. A imagem. Olha só. Aí o texto. Aqui. O que aconteceu, né? Vendo as ilustrações. Aí, e a ficha técnica, certo? Bom, mostrei, então, o conto, A Bruxa e o Caldeirão. Também tem um link, falando novamente. E aí, olha só. O texto A Bruxa e o Caldeirão foi escrito pelo português, olha, José Leão Machado, e é ilustrado por Alexandre Bandeira Rodrigues, que está lá na ficha técnica. Esse texto está nas páginas também do EMAI, tá? Atividade 2B, do livro EMAI Ler e Escrever, tudo junto, tá? E eu também deixei um livro original para vocês, que vou deixar lá nos anexos, arquivado. Bom, agora, responda com a sua opinião sobre o texto. Leiam essa questão aqui em letra cursiva para treinar a leitura, tá bom? Nesta atividade não tem certo e errado, e sempre vai ter alguém que pensa diferente. Então, é a sua opinião. Então, cada um tem uma opinião diferente da nossa, ou talvez a mesma opinião, mas nem todos terão a mesma opinião. A gente tem que respeitar a opinião do outro. Então, aqui, olha, a primeira questão. Você gostou do texto? Aí marca sim, ou marca não, ou marca mais ou menos. Tem que explicar porque respondeu sim. Tem que explicar porque respondeu não e também tem que explicar se marcou mais ou menos. Ah, sim. Porque eu gostei? Sim, é uma história muito interessante. Eu adorei o enredo. Enfim, fiquei muito interessada em ouvir a história até o final. Chamou a minha atenção. Então, vamos escrevendo. É a sua opinião. Aí tem mais outra aqui. Bom, aqui, olha. Se você gostou, escreva qual foi sua parte favorita da história. Escreva a sua parte, a sua opinião. Então, você vai colocar a parte que você mais gostou. Mas se você não gostou, então você vai escrever a que você menos gostou, a parte que você menos gostou. Olha, não adianta falar assim, gostei de tudo. Não, escolha uma parte que você gostou e escreva. Se não gostou, também escolha a parte que você gostou menos ainda, certo? Então tá. A interpretação. Agora, sempre que não lembrar, terá que consultar o texto. É a interpretação do texto, do conto, A Bruxa e o Caldeirão, tá? Olha, responda em seu caderno de acordo com o texto.
Quem for imprimir, responde aqui mesmo. Quem não for, vai lá no caderno, a Pro vai explicar. Qual era o problema da bruxa? O que estava acontecendo com a bruxa? Sempre num conto vai ter o problema, né? Aí vai acontecer, o enredo é o que vai acontecer em torno desse problema, a solução do problema, né? E o final, né? Bom, como ela fez para resolver, tá? Para resolver o problema que ela tinha. O que ela fez? Por que ela procurou o neto do vendedor? Ai, não lembro, Pro. Tem que ir lá ler novamente. Tá tudo lá explicadinho. Você acha que foi a melhor solução? Então, é você. Se fosse você, faria diferente? Tá? Explique a ideia que vocês teriam se fosse diferente. Por que o neto do vendedor de caldeirão é que foi transformado em sapo? Tem que ler lá o texto. Por que aconteceu isso com ele? Quantos anos você pensa que tem essa bruxa? Então, vocês vão 80, 200. Por que vocês acham que ela tem essa quantidade? Aí, faço uma ilustração. Ilustração é um desenho da história, muito bem elaborado, com vários detalhes, tá? Então, por agora vai explicar como farão no caderno. Lá no caderninho de língua portuguesa, tá? Bem bonito, marcadinho. Coloquem lá o dedinho de parágrafo, não esqueçam. A letrinha cursiva, valinhos. Isso tudo a gente já fazia na sala de aula, né? Faz um tempo, né? Mas fazíamos. A gente não pode perder. Olha lá, o parágrafo, valinhos. Veja bem, aqui vocês vão colocar o dia da semana, né, que vocês fizeram. O dia do mês, desculpa, o dia do mês que vocês fizeram. Tô pensando que a gente tá na sala de aula que a gente colocava, né? Hoje é segunda, hoje é terça, enfim. De setembro, olha como escreve setembro. Olha o M aqui. Olha o B, esse é o B com letra cursiva. Olha a escadinha, bro. Então, tem um R ali. Ó, o gruda. Assim, corta. De 2020. Ponto final. Pulem uma linha. Deixa o caderno bem organizado. Língua portuguesa, ó, o L maiúsculo, para começar a frase, os nomes próprios, todos com a inicial maiúscula, vejam, tá? Com a letra cursiva maiúscula. Portuguesa, ao P, ao U, tu, ge, za. Bom, aí vocês responderam. Então, tem essa aqui, que é, bom, 1A. Então, coloca lá. 1, o parágrafo A. Aí, vocês vão colocar os contos que vocês conhecem, tá? Agora, A1B, tá? Aqui, vocês vão colocar desses que vocês conhecem, pode ter mais, tá, gente? Desses que vocês colocaram, o que vocês mais gostaram, o favorito. E por quê, tá? Aí, tem o 2, que é a leitura, tá? Do texto. A Bruxa e o Caldeirão, tá? Que é um conto, essa leitura. Aí, depois, o 3, que são o 3A, são respostas pessoais, tá? Vocês vão colocar, se coloca sim ou não, sim, e aqui explicar por quê, tá? E aqui embaixo, a explicação.
explicação, porque disse sim, porque disse não, porque disse mais ou menos. Bom, aí explicou. Esse é o A. Veja só, tô mostrando. Olha só, o B. Então, e aí aqui no B, vocês vão falar qual a parte que vocês mais gostaram, ou então a parte que vocês menos gostaram. E aí vem a interpretação, que é a 4, tá? Interpretação. Podem fazer tudo com letra bastão, tá? Na interpretação. Interpretação. Aí, A. Quem quiser copiar a pergunta, tudo bem. Ó, só não esqueçam dos parágrafos, tá bom? Qual era o problema da bruxa? Ponto de interrogação. Vou puxar mais. Aí, coloca um Rzinho aqui de resposta. Tem que ler o texto para saber qual era o problema dela. Tá logo ali no começo, tá? Pro já tá dando umas dicas. Aí, coloca B e vai respondendo no caderno, bem organizadinho, ok? Boa semana, fiquem com Deus, ok? Beijos.